Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, bem-vindos. Mais tarde junta-se a debate o eurodeputado João Oliveira, do PCP, para falar sobre assuntos europeus, mas para já os temas nacionais. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas volta hoje às audições. Esta tarde será ouvido Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República. É a quinta audição, ou quarta, uma vez que a última foi suspensa. Olhando para uma Comissão Parlamentar de Inquérito que decorre em paralelo com uma investigação do Ministério Público e com tudo o que se tem passado nas últimas audições, Mariana Vieira da Silva, não ficará o trabalho desta comissão refém dos sigilos e direito ao silêncio? Bom, muito boa tarde. Eu acho que aquilo que se tem passado nesta CPI levanta muitas questões ao funcionamento destas CPIs e vai precisar de uma avaliação por parte da Assembleia da República. Desde logo, porque neste momento, sobre todos os assuntos, há sempre a intenção de fazer uma comissão parlamentar de inquérito, como se o Parlamento não pudesse fazer o seu trabalho normal no âmbito das comissões, mas também porque aquilo a que temos assistido, e basta ver a forma como se vão sucedendo as listas de pessoas que alguns partidos ou algum partido quer ouvir nesta CPI, é uma utilização meramente política das CPIs que já não tem absolutamente nada a ver com o caso em concreto que as originou. E eu, sobre esta Comissão Parlamentar de Inquérito, julgo que era preciso que nos concentrássemos no essencial. E o essencial, tendo em conta as questões que foram levantadas, é saber se as crianças tinham ou não tinham direito ao tratamento que tiveram, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se ultrapassaram ou não ultrapassaram alguém no acesso a esse medicamento. Ora, todos os relatórios que existem até agora indicam que tinham direito, porque são nacionais portuguesas, e nas audições realizadas já ficou demonstrado que o processo da nacionalidade teve o calendário normal que todos têm, e aparentemente, tanto quanto são os dados e o dado da Inspeção-Geral de Saúde, não ultrapassaram ninguém. E a resistência que tem havido no Parlamento a reconhecer que era um direito e que não foi ninguém ultrapassado, mostra bem aquilo que alguns pretendem desta CPI e, portanto, na minha perspectiva, porque se existiu um direito e não ultrapassaram ninguém, tudo o resto é uma história completamente diferente daquela que está a tentar ser contada e a ser utilizada e transformada numa perspectiva de limitação do acesso ao SNS, quer de nacionais portugueses não residentes em Portugal, quer de residentes em Portugal com autorização que não são nacionais portuguesas. E, portanto, eu diria que depois desta CPI e ficando visível como num Parlamento com 50 deputados do Chega, as CPIs transformar-se-ão em algo absolutamente que muitas vezes nos envergonhará, como tem acontecido nas últimas semanas, eu diria que era bom que nos concentrássemos, já agora que a CPI existe, em identificar as coisas fundamentais a identificar, que são estas duas, e que tudo o que sabemos indica que são direitos que foram acedidos por estas duas crianças. Eduardo Pacheco, qual a sua opinião sobre tudo o que tem acontecido na Comissão Parlamentar de Inquérito? E perguntava-lhe também se faz sentido, por exemplo, estar agora a insistir na audição de um advogado que já esteve a ser ouvido, mas que já esteve na comissão ao lado da mãe das crianças, por exemplo? Muito boa tarde também a todos e a todas que estão a acompanhar-nos. Dizer previamente o seguinte: comissões de inquérito a decorrer em paralelo com processos judiciais já aconteceu no passado. E isso não inviabilizou o trabalho relevante que a Comissão de Inquérito fez, porque analisou as questões de uma ótica diferente, uma ótica muito mais política e não numa ótica criminal. Estou a recordar imediatamente sobre o sistema financeiro. O caso do BES é o melhor exemplo, em que vimos como é que foi possível que um determinado banco crescesse e criasse aquele problema à economia portuguesa sem que ninguém se tivesse apercebido. Ora bem, isto não é propriamente na esfera criminal, mas na esfera política. E por isso é que dirigentes políticos, dirigentes do sistema financeiro foram chamados e tivemos esse debate. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pode decorrer em simultâneo. E já agora, com a audição de hoje do filho do Sr. Presidente da República, também fica claro que todos os cidadãos têm que responder perante uma comissão de inquérito. Ninguém está acima da lei, ninguém pode recusar. Daí, às vezes, a questão de ser diferente para uma comissão parlamentar normal. Porque uma comissão parlamentar pode convocar todos os órgãos da administração pública, mas não pode convocar cidadãos. Pode convidar. E aí o cidadão já pode dizer, não vou. Uma comissão de inquérito, não. A comissão de inquérito é obrigado a ir. Pode depois, ou ter um lapso de memória muito graves,
todos nós recordamos de pessoas ilustres no país com altos cargos e que de repente tiveram uma amnésia total e não se lembravam de nada. Pronto, é um problema de saúde que espero que já tenham recuperado. Ou podem ficar em silêncio, dizendo que não querem responder, mas isso é um direito que lhes está distribuído, que lhes está atribuído. Neste caso, esta comissão de inquérito tem estado, sobretudo, a ouvir pessoas que são arguidos ou que estão diretamente envolvidos no processo de tal forma que podem pedir a objeção. No caso do advogado, uma coisa é estar a acompanhar a cliente, ele não foi inquirido, ele estava a acompanhar o seu cliente. Outra coisa é ser chamado depois a depor, visto que ficou claro, quer dessa primeira audição com a mãe das bebés, que todo o processo, evidentemente, de legalização acompanhou uma perspectiva legal. E ele pode ser chamado a participar para saber qual foi a sua participação e os trâmites que foram desenvolvidos. Mas, neste caso, também já está com o sigilo profissional a impedi-lo de falar e, portanto, parece agora um pouco inoportuno estar a chamar. Mas eu repito aquilo que disse a Mariana, que nós estamos a ir para além daquilo que era a questão. E a questão era muito clara. As crianças tinham ou não tinham direito a este medicamento e, em segundo caso, se passaram à frente de alguém. E eu até salvaguardo muito aquela que tem sido a posição do Partido Comunista Português e do seu líder, quando ele faz a referência, quando lhe atiram com mas este foi um tratamento de 4 milhões. Fosse o valor que fosse. Não é o valor do medicamento ou do tratamento que está em causa. Essas crianças tinham ou não tinham direito àquele medicamento. E se for preciso dar a mais crianças, olha, eu fico feliz de pensar que os meus impostos estão a contribuir de algum modo para melhorar a vida de alguém que precisa. E, portanto, não é o valor sequer que está em causa, é o ato. E o ato, tudo indica que era um medicamento que as crianças tinham direito como ato médico e que não passaram à frente de ninguém. Portanto, tudo o resto é fé-divers que infelizmente continuam a encher as primeiras páginas dos jornais. Quanto ao comportamento dos grupos parlamentares, mencionou a questão do Chega. Mariana Vieira da Silva perguntava-lhe, no caso do PS, parece que o grupo parlamentar do Partido Socialista está a ter um comportamento adequado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Há um consenso sobre o desempenho na CPI? Bom, eu não faço parte da CPI. Aquilo que queria destacar é, neste momento, já nos preparamos para ouvir a segunda Ministra da Justiça de um governo do Partido Socialista, porque a primeira que foi chamada nem era Ministra à data dos factos. E isto indicia muito bem o objetivo que o Chega tem e que, infelizmente, tem sido excessivo. É protestativo e, portanto, podem sempre fazê-lo, mas muitas vezes tem sido acompanhado. E, portanto, uma comissão de inquérito que tem estas duas questões como questões principais começaria, se calhar, pelo início da história. Não começaria por ouvir primeiro os membros do governo, que é o que está a acontecer. Portanto, temos todos os indícios de que aqui há uma agenda política, exclusivamente política e partidária, e para podermos valorizar as comissões de inquérito, elas precisam de ser levadas a sério e de não serem utilizadas para este efeito, porque se começam a existir para todos os assuntos que ao fim de 3 capas de jornais, então deixamos de ter um instrumento credível e passamos a ter o Parlamento a fazer parte de um espetáculo que eu considero degradante e em vários momentos das últimas semanas, e infelizmente prevejo que das próximas também. Não me senti confortável com aquilo que estava a acontecer nesta CPI. Dr. Pacheco, a mesma questão, o que lhe parece do comportamento dos grupos parlamentares? Eu penso que, de modo geral, os grupos parlamentares têm tido o comportamento correto. Uma coisa é o grupo parlamentar que propôs a comissão de inquérito e que já percebemos qual é o seu fim e o seu objetivo, mas em relação aos outros, eu penso que têm mantido uma postura correta. Há, no entanto, para além das audições protestativas, algo que os outros partidos têm que fazer uma avaliação mais cuidada e que põe em causa até a tradição. Eu recordo, por exemplo, do PSD. Nós temos tido a tradição, noutras comissões de inquérito, de nunca votar contra uma audição. Por uma questão, quer dizer, se um partido entende que uma personalidade tem algo a esclarecer, venha essa personalidade. Não queremos que fique escondido ou que fique a ideia que queremos salvaguardar alguém ou que queremos esconder algo. Não. Mas neste caso, quer dizer, pode haver aqui quase um usurpar daquilo que é o espírito de uma comissão de inquérito. Eu penso que os partidos têm que fazer essa avaliação de uma forma diferente. Uma coisa são as audições protestativas, isso está na lei, mas todas as outras têm que se pensar de uma forma diferente para poder prestigiar o instrumento, o inquérito parlamentar e a Assembleia da República.
Passamos a outro tema ainda atual. Ontem o Primeiro-Ministro fez, digamos, um ultimato, pareceu um ultimato às forças de segurança, dizendo que nem mais um cêntimo para as forças de segurança. A menos de uma semana para se terminar as negociações, Duarte Pacheco perguntava-lhe se isto é mesmo um ultimato do Primeiro-Ministro e se Luís Montenegro fez bem em dizer nem mais um cêntimo para os polícias. Eu não o teria dito, por uma razão de cautela. Por uma razão de cautela, porque amanhã, de repente, o acordo é estabelecido com mais 5 euros e já se pode dizer, pronto, já deu dito por não dito. E pode ser um valor insignificante, portanto, não teria dito. Acresce que um processo negocial significa precisamente isso, temos de estar abertos a procurar a solução até ao limite. Eu compreendo aquilo que foi dito, e o PSD não tem cartas para provar no passado, que é salvaguardar o equilíbrio das contas públicas. Não podemos, de repente, até para poder satisfazer um grupo profissional que entende que foi alvo de uma injustiça, pôr em causa a salvaguarda do equilíbrio das finanças públicas, porque isso nos afeta a todos e já percebemos na pele o que é que um desequilíbrio orçamental grave nos pode provocar. E, portanto, não queremos isso. Mas outra coisa significa uma posição tão dura, na véspera até de um debate parlamentar que vai acicatar os ânimos, e todos percebemos que o problema não foi criado por este governo, herdou, mas assumiu o compromisso de ir à procura de uma solução. Nem que essa solução seja faseada no tempo. Eu recordo que o acordo foi estabelecido com os professores. Se perguntasse aos professores se queriam que a contagem do tempo aparecesse já toda em setembro, tenho a certeza que sim, lançavam os foguetes e apanhavam as canas. No entanto, mostraram sentido de responsabilidade para se encontrar um equilíbrio que é ao longo da legislatura que essa contagem vai acontecer. Portanto, essa postura de equilíbrio, de procurar uma solução, encontrando do outro lado pessoas que tenham o mesmo espírito, era preferível a entrarmos numa situação conflituosa que não é boa para ninguém. Mariana Vieira da Silva, o Primeiro-Ministro, diz nem mais um cêntimo, os polícias dizem nem menos um cêntimo. Poderá estar aberta aqui uma porta aberta para a discórdia? O Primeiro-Ministro e o PSD têm sido vítimas em vários assuntos, e este não é o único. Por exemplo, sobre encerramentos de urgências na saúde, temos assistido ao mesmo. Têm sido vítimas do simplismo com que falaram de certos assuntos durante a campanha, que agora é devolvido em cobrança e responsabilização face às expectativas que foram criadas e que não estão a ser cumpridas. E eu acho que essa é a principal conclusão que eu gostaria de tirar, porque há muitas classes profissionais com ambições de revisões salariais. O país não pode hoje, nem nunca poderá comportar que tudo isto seja feito em simultâneo, mesmo que tudo isto seja faseado, tudo em simultâneo, tenderá a ser impossível de cumprir. Mas quando nós olhamos para o facto de, por exemplo, no governo anterior, se estar a fazer as classes profissionais, um conjunto delas, aliás, previamente acordado em cada um dos anos, isso foi criticado, foi considerado insensível e injusto, e isso criou determinadas expectativas, aliás, reforçadas pelo acordo imediato com os professores, que agora se estenderá, eu posso antecipar já, a outros grupos profissionais que também têm expectativas e que esperam ver a sua expectativa representada. Quando nós fazemos de conta, quando nos queremos opor que não há limitações àquilo que podemos dar, isso normalmente é-nos devolvido com uma exigência grande, e por isso eu compreendo a impossibilidade de se dar mais do que está a ser pedido. Eu não conheço a negociação em concreto. O que não compreendo é esse tipo de frases lapidares quando há muito poucos meses, não foi há 2 anos, se dizia exatamente o contrário e se deixou no ar, sem nunca dizer é verdade, mas se deixou no ar uma equiparação ao caso da Polícia Judiciária, que sempre teve condições diferentes. E por isso é aquilo que acontece quando nós somos simplistas na crítica. Muito obrigada. Não sei, iria... Só acrescentar o seguinte, porque Mariana, agora já no final, já tentou dizer algo ligeiramente diferente do início. Porque neste caso em concreto, não quer dizer que noutras matérias não tenha sido um compromisso de campanha, vamos dizer assim. Mas neste caso em concreto, mesmo quando o debate com o líder do Partido Socialista e a polícia à porta, o Dr. Luís Montenegro nunca disse que era para estabelecer a igualdade. Disse que ia agarrar o processo negocial e esperava que o consenso fosse alcançado.
Se a expectativa foi criada, isso é outra coisa. O número de casos em que agora já temos que ir ler as citações em concreto porque foram criadas frases excessivamente dúbias já é grande em 3 meses. Mas nunca foi afirmado que, sim senhora, isso acontecerá nos primeiros meses ou no primeiro ano, ou seja... Mas, Duarte Pacheco, quando nós chamamos a atenção para a injustiça, sim, portanto, estamos a pressupor que é possível fazer a dita justiça que os profissionais... Que a expectativa possa ter sido criada assim, que o compromisso tivesse sido assumido. Com certeza, e aqui é o retorno dessa expectativa criada. Muito obrigada. Sem mais tempo para os temas nacionais, passamos já para o tema europeu. Euronet Plus. Desta forma, cumprimento o eurodeputado do PCP, João Oliveira, que se junta agora a nós. Boa tarde, João. Boa tarde. Foi na semana passada confirmado o nome de António Costa para a presidência do Conselho Europeu. Perguntava, na sua opinião, se lhe parece uma boa opção. Bem, em primeiro lugar, boa tarde à Mariana e ao Duarte e também aos ouvintes da Renascença. Eu queria dizer que esta escolha tem que ser avaliada e apreciada em função dos critérios que a determinam, ou seja, a escolha do Presidente do Conselho Europeu é uma escolha que resulta do entendimento político que junta socialistas, o Partido Popular Europeu e também os liberais na distribuição dos principais cargos da União Europeia e em função dos critérios que unem essas 3 famílias políticas europeias. E, portanto, a escolha de António Costa é uma escolha que, mais do que ter que ver com o seu percurso do ponto de vista nacional, tem sobretudo que ver com a capacidade de corresponder a essa distribuição de cargos que é feita entre essas 3 famílias políticas europeias e naquilo que as une. E aquilo que as une é a linha do aprofundamento do neoliberalismo, do federalismo e do militarismo da União Europeia. Aliás, a atuação e a intervenção dos presidentes do Conselho Europeu tem-se destacado por isso, e eu julgo que seria uma ilusão achar que será António Costa, digamos assim, a romper com os critérios que determinam a sua escolha para presidente do Conselho. Portanto, tendo esse ponto de partida, nós podemos dizer o que é expectável em relação ao mandato de António Costa. E eu não me parece que seja expectável, aliás, acho que é uma perigosa ilusão achar que António Costa estará algum dia em condições de romper com esse caminho que a União Europeia tem feito e que na prática é o critério para que a sua escolha tenha sido feita para o Presidente do Conselho. O João Oliveira também tem dito que duvida que um português no Conselho Europeu trará benefícios para Portugal. Porquê? Como é que chega a essa conclusão e porquê de não acreditar que trará benefícios para o país? Olha, essencialmente por 2 motivos. Por um lado, porque a história assim o demonstra, e por outro lado, porque os critérios que determinam esta escolha não podem permitir uma conclusão distinta dessa. O que a história nos demonstra, por um lado, é que o facto de haver um português à frente de uma instituição europeia não significa de forma nenhuma que os interesses nacionais estejam defendidos. Nós tivemos Durão Barroso à frente da Comissão Europeia, talvez num dos períodos mais difíceis da nossa história mais recente, e foi precisamente a Comissão Europeia uma das instituições que impôs, durante aquele período da Troika, todas as medidas de empobrecimento forçado a que os portugueses foram sujeitos, e não foi o facto de termos como Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso que salvaguardou Portugal dessa circunstância que foi imposta a vários outros países do sul da Europa também. E, portanto, eu diria que a história demonstra que não é o facto de termos um português à frente de uma instituição europeia que altera, digamos assim, a orientação, o sentido da orientação política e das decisões que são tomadas por essas instituições. Por outro lado, porque a partir dos critérios que determinaram a escolha de António Costa para Presidente do Conselho, nós também não encontramos aí nada que de alguma forma possa corresponder àquilo que era preciso para defender os interesses nacionais. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. A escolha de António Costa pode garantir que haverá um reforço do orçamento da União Europeia com o reforço dos fundos destinados a Portugal? Não pode garantir isso. Garantirá mais provavelmente o contrário, porque o consenso destas 3 famílias políticas europeias que apoiaram a escolha de António Costa vai no sentido de reduzir o orçamento da União Europeia. A escolha de António Costa contribui de alguma forma para defender o princípio da unanimidade das decisões do Conselho, que é um critério particularmente relevante para países menos poderosos, para países da designada periferia da União Europeia. Não, isso não determina essa possibilidade de defesa do princípio da unanimidade das decisões que são tomadas. Por último, a escolha de António Costa
pode determinar de alguma forma a consideração da especificidade que deve ser assegurada a cada país, da possibilidade de suscitar políticas que se dirijam às suas necessidades, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, para o investimento na habitação, na saúde, na educação, dirigidas ao aumento dos salários, ao combate à pobreza, à luta contra as desigualdades. Não, porque verdadeiramente o consenso do qual sai esta nomeação de António Costa, vai no sentido exatamente oposto a essas decisões e a essas orientações políticas que eram preciso que fossem tomadas para verdadeiramente poderem corresponder a um benefício para Portugal. E, portanto, eu diria que, quer pelas razões da história, quer pelas razões concretas que determinam esta escolha de António Costa, eu julgo que é uma perigosa ilusão achar que pode ser a escolha de António Costa, digamos assim, a fazer alterar o rumo que as políticas da União Europeia têm seguido e com os prejuízos que estão à vista para o nosso país. Mariana Vieira da Silva conhece bem o antigo Primeiro-Ministro, já defendeu que António Costa tem todas as condições para assumir o cargo, mas nesta linha do que defende João Oliveira, consegue compreender as dúvidas? Bom, para já, antes de mais, cumprimentar o João Oliveira e desejar-lhe um bom mandato. Todos sabemos, pelo que assistimos na Assembleia da República, que capacidade e trabalho são algo que não faltarão. Eu julgo que o próprio passado recente demonstra que aquilo que o João Oliveira diz, e que eu compreendo também à luz daquilo que são as convicções do Partido Comunista Português, não é exatamente assim, porque também parecia impossível, no pós-pandemia, que o Conselho Europeu se unisse em torno da ideia de emissão de dívida conjunta, coisa que até então tinha sido rejeitada por todos, de modo a criar um maior plano de investimento, e em Portugal aplicado precisamente nas áreas da saúde, da educação e da habitação que tivemos. E isso fez-se precisamente a partir de uma proposta do António Costa, porque ao longo dos últimos anos, e disso creio que o João Oliveira é testemunha, foi sempre possível mostrar que havia caminhos alternativos àqueles que, em 2015, quando o Partido Socialista, apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelos Verdes, chegou ao poder. O João Oliveira dirá que é uma mudança que não foi suficiente face àquilo que acreditava, mas não há dúvida nenhuma que foi diferente daquilo que na Europa se dizia até então, e isso também se verificou, por exemplo, na resposta ao PRR. E, portanto, não há um impacto direto para Portugal por ter um presidente do Conselho Europeu português. Não é assim que as coisas se processam, mas é evidente que é relevante ter a presidir ao Conselho Europeu um português, uma pessoa vinda dos países do Sul, que até há poucos anos foram apelidados de, enfim, todos os nomes, podendo representar, no momento de provável, ou mais que provável, alargamento, uma visão da coesão e da Europa que é distinta daquela que outros que se sentassem naquele lugar teria. E quanto às qualidades e às capacidades de António Costa, julgo que elas são visíveis, em particular nesta capacidade de construir compromissos. Duarte Pacheco chegou a fazer a oposição ao antigo Primeiro-Ministro. Parece-lhe que António Costa tem condições para ter uma boa presidência no Conselho Europeu? Permita-me também que endereço uma palavra ao João. Já tinha saudade de estar em debates com ele e desejar-lhe as maiores felicidades para o mandato. Eu acredito, em primeiro lugar, porque o Dr. António Costa é um europeísta. E o facto de ser um europeísta significa que ele acredita na Europa, acredita no ideal europeu e quer que esse ideal perdure. Isto significa também que tem que estar atento, aliás, como a Comissão, às necessidades de reestruturação que a própria União Europeia tem que ter para permanecer querida pelos cidadãos. Porque se ficar um monstro longe das pessoas, com excesso de burocracia, etc., começa a haver um divórcio. E esse divórcio põe em causa o próprio projeto europeu. E ele tem essa sensibilidade. E depois corroboro aquilo que disse a Mariana e que tenho afirmado já várias vezes. É importante que seja alguém, o Presidente do Conselho, neste momento concreto, em que é preciso reorganizar a própria União Europeia. Porventura rever tratados, não sei se vamos consegui-lo, mas antes de alargar é preciso arrumar a casa. Não é só na justiça que é preciso arrumar a casa, também na Europa. Porque senão, se hoje é difícil gerir uma Europa a 27, a 34, 35, torna-se praticamente impossível. Se pensarmos que, com as atuais regras, todo o orçamento da PAC
seria canalizado para a Ucrânia, se ela fosse membro, significando que Portugal, França, Espanha, etc., deixavam de receber um cêntimo para a sua agricultura, prova que é preciso rever o orçamento. E ter alguém com a sensibilidade que vem destes pequenos países do Sul e mais periféricos, é completamente diferente de ser alguém dentro do coração europeu em que tem outras preocupações. E por isso acresce as suas qualidades pessoais de diálogo que nós sabemos. Uma coisa é o confronto e a pessoa ser convicta na defesa dos seus ideais e aquilo em que acredita, mas depois ter a capacidade de dialogar e de conversar. E o Dr. António Costa tem essas qualidades. Ia pedir só uma resposta muito rápida na questão das eleições legislativas em França. Temos uma vantagem da extrema-direita logo na primeira volta. João Oliveira começava por si. Há agora uma tentativa de uma coligação à esquerda e da coligação centro-direita de construírem um bloqueio na segunda volta ao partido de extrema-direita. Acredita que será suficiente este acordo entre a esquerda e a centro-direita para tirar vantagem ao Partido União Nacional? Bem, antes de responder à sua pergunta, deixe-me só agradecer as palavras simpáticas que a Mariana e o Duarte me dirigiram e retribuir com a mesma simpatia esse agradecimento em relação àquilo que disseram. Eu queria sobre esse aspecto, sublinhar dois ou três elementos que me parecem importantes. Que é, naturalmente, estes resultados eleitorais da primeira volta são um dado objetivo, há um crescimento significativo da extrema-direita, há uma perda muito significativa do partido do Presidente Emmanuel Macron, e isto não está desligado, ou seja, as ilusões e as expectativas que Macron e os seus governos criaram desfizeram-se e desfazendo-se deram de facto um campo grande à extrema-direita e, portanto, na prática confirma-se que as políticas neoliberais são de facto o pasto de que se alimenta a extrema-direita, e esse é um elemento que eu julgo que é preciso ter presente. Há também um reforço de posições da Frente Popular que, em comparação com as eleições 2022, reforça as suas posições. O sistema eleitoral francês não é líquido que isto se vá traduzir em mandatos, porque a segunda volta acaba por introduzir elementos de distorção da proporcionalidade e, portanto, veremos ainda o que é que acontece do ponto de vista da composição final do Parlamento francês. Agora, há elementos de preocupação que naturalmente têm que ver com esta perspectiva do ascenso da extrema-direita e com as preocupações que isso coloca em França e particularmente em França, mas eu diria do resto da Europa também. Há uma preocupação que tem que ser colocada com muita clareza, que é como é que se constrói a alternativa a esta política que na prática abre as portas à extrema-direita. Esta ilusão de que, desde que não seja a extrema-direita, tudo o resto pode ser e tudo o resto está bem, é uma ilusão perigosa. E é uma ilusão perigosa porque, se chegar à ideia de que a política de Macron está bem porque ele diz que a extrema-direita, o resultado é aquele que está à vista. Não só os problemas das pessoas ficam sem resposta, como se criam e se avolumam ainda mais as contradições, os descontentamentos de que, na prática, são instrumentalizados para a extrema-direita e de que se aproveita a extrema-direita. João Oliveira, pedia mesmo para ser rápido. Concluímos só com esta frase. Verdadeiramente a questão está colocada na alternativa que é preciso afirmar, uma alternativa de esquerda que é preciso afirmar como alternativa não apenas à extrema-direita, mas também ao neoliberalismo e ao seu aprofundamento. Porque verdadeiramente termos partidos sociais-democratas, termos partidos à direita, comprometidos com o neoliberalismo, na prática a abrir o caminho à extrema-direita, não serve ninguém, não serve povo nenhum, e eu espero que, naturalmente, não apenas em relação à França, mas que em relação ao resto da Europa, os povos consigam construir essa alternativa que faz falta. Mariana Vieira da Silva, o que espera? Aqui contribuir para a rapidez. Eu acho que nas últimas horas aconteceu aquilo que se esperava, um nível de desistências, apesar de tudo, muito significativo para procurar impedir um mau resultado nas eleições legislativas, mas concordo, na segunda volta, mas concordo com o que disse o João Oliveira, este sistema e a forma como a proporcionalidade vai ser afetada faz-nos ainda temer aquilo que pode acontecer nas eleições e seguir atentamente os passos até lá, pedindo também, enfim, pedindo não é pedindo, esperando que todos possam ter declarações propícias aos entendimentos que são necessários para impedir uma vitória da extrema-direita. Eduardo Pacheco. Duas notas. Em primeiro lugar, era útil que essa barragem fosse forte, mas eu tenho muitas dúvidas. Porque os franceses vão pensar quem é que vamos escolher para primeiro-ministro. E se pensar que é o Sr. Mélenchon, eu não me admirava que o centro prefira votar, ou não votar,
ao votar na extrema-direita do que votar na perspectiva de ter Mélenchon como primeiro-ministro. Claro, se fosse o Hollande, por exemplo, ou um líder socialista moderado, seria completamente diferente. E essa frente popular não conseguiu encontrar uma liderança capaz de ter os votos centristas. Em segundo lugar, há algo que me preocupa de alguma esquerda, que é pensar os resultados só são bons quando nós ganhamos. E aquilo que se assistiu na noite das eleições, a irem para a rua manifestar-se contra os resultados, quer dizer, quando eu ganho, ótimo. Quando eu perco, as eleições não prestam. Não, as pessoas são as mesmas, de carne e osso, que votam. Temos é que pensar porque é que votaram neles e não votaram em nós, em vez de irmos para a rua manifestar contra o voto livre que os franceses expressaram. Duarte Pacheco, Mariana Vieira da Silva, João Oliveira, muito obrigada. Mais um Casa Comum regressa na próxima semana.